Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eh, eu combinei com o pessoal lá do grupo, do WhatsApp, de nós começarmos uma série, um estudo dentro do livro O Poder do Agora. Ah, que legal, não está espelhado, dá para vocês verem direitinho, né? Eh, eu tenho compartilhado com o pessoal lá do grupo do WhatsApp algumas situações que têm acontecido comigo e algumas situações com os clientes. Para quem não sabe, se você não me conhece, meu nome é Luciana Luz. Eu tenho esse canal aqui, A Portadora da Luz. Tenho alguns grupos de WhatsApp com clientes, ex-clientes, onde eu compartilho informações, eh, mensagens sobre consciência, mensagens sistêmicas e principalmente sobre a apometria, que é a ferramenta principal que eu trabalho hoje, apometria, constelação e psicoterapia. Sejam bem-vindos a este canal, a essa dimensão. Eu falo que o nosso canal, nosso perfil é uma dimensão da nossa mente, né? É uma projeção da nossa mente. Eu vou falar um pouquinho de alguns acontecimentos, experiências que eu tenho tido com, ruídos mentais ao longo da leitura do livro, conforme os insights forem vindo para mim. Eu vou compartilhar com vocês a tela do livro. Eu não vou fazer uma leitura completa do livro, gente, sabe por quê? Aqui no YouTube tem vários canais que fizeram a leitura completa do livro de fora a fora. Eu acho isso legal, sim, a primeira vez eu não tinha o livro, na verdade eu não tenho o livro da minha irmã. Mas, as primeiras vezes que eu li esse livro foi, aqui no YouTube, através de canais que leem esses livros. Tem um PDF também que eu já li, mas eu tenho um carinho muito grande com as leituras comentadas, que são os estudos dos livros, porque a gente acrescenta as nossas experiências ali com aquilo que o autor está falando. O autor deste livro é o Eckhart, ele chama Eckhart Tolle, é um nome chatinho de falar, ele é o inglês. Hoje em dia nós podemos dizer que o Eckhart, ele é um homem, um guru moderno, porque ele ainda é vivo, é uma pessoa muito iluminada e se você está passando por algum sofrimento na sua vida, por algum momento difícil de angústia, onde você se sente sufocado pelos problemas, ou então você tem um desejo muito grande de mudar a sua vida, você quer, mudar a sua realidade, coisas novas, quero transicionar de carreira, não gosto do que eu estou fazendo hoje, eu quero ganhar mais, quero morar num outro lugar, quero uma casa própria, eu busco uma cura física, uma cura psíquica. Então, se você tem tido um ardor no seu coração, um desejo muito grande por algo, o Eckhart tem muita coisa para nos ensinar sobre os desejos que nós temos, a vontade, para nós sabermos diferenciar se a nossa vontade é uma vontade genuína, alinhada com o divino em nós, com a nossa centelha divina, se essa vontade que a gente tem, esse desejo, ele tem a ver com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente acordou em vir fazer nesse tempo e espaço, nessa experiência temporariamente humana que nós estamos aqui vivendo, ou se é somente um desejo do ego vindo desse excesso de consumismo que a gente vive, do mundo capitalista que a gente vive. É, eu resolvi gravar agora, né? Hoje é dia 2 de dezembro, porque o mês de dezembro em si, ele já nutre uma egrégora de muito consumismo, onde as pessoas receberam seus 13º e elas estão comprando, comprando, presenteando, né? Ou se preparando para presentear, comprando muitas roupas, muito de tudo. Existe essa energia de consumismo no mês de dezembro, de que tudo que eu recebo eu tenho que gastar, 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 porque é dezembro. Eu preciso comprar presente, eu preciso ganhar presente, eu preciso me presentear. Isso é ruim? Claro que não. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que essa insatisfação de querer ter, ter, ter tudo e às vezes de não poder, de não conseguir, de nos sentirmos incapazes, gera em nós um desejo, como se fosse um vazio muito grande.
Porque você percebe que a gente sente o anseio, o desejo de adquirir algo, e a gente adquire e a gente fica extremamente feliz, eufórico até. Passado alguns dias, algumas semanas, você já está desejando outra coisa e outra coisa e outra coisa, como se fosse um buraco sem fundo. Existe uma forma e um lugar dentro de nós desejarmos algo, de desejarmos as coisas sem que isso gere em nós esse vazio emocional, esse buraco. É sobre isso que o Eckhart também fala no livro. Eu não vou fazer uma leitura linear, eu vou fazer na ordem do livro, mas eu vou pular algumas partes, porque eu quero trazer uma mensagem, eu quero aplicar em algumas situações, mas hoje eu vou começar pela introdução, porque na introdução o Eckhart conta um pouquinho da história de vida dele, da própria iluminação dele. O livro fala sobre iluminação da mente, sobre colocarmos mais luz, um maior coeficiente de luz, de consciência em nós, para que a gente consiga transcender essas vontades do ego que nos causam insatisfação, que nos causam infelicidade, a ponto de que essa infelicidade ela se manifeste até mesmo como uma doença psíquica e às vezes física. Eu vou colocar aqui para vocês o livro. Espero que vocês estejam vendo com clareza. Até aumentei o tamanho. Ele começa com essa frase que eu gostei muito: Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Olha que mensagem mais empoderadora. Se nesse momento você está em algum sofrimento psíquico, de baixa autoestima, de sensação de incapacidade, você é importante nesse universo. Ele começa dizendo, né, que a origem deste livro, né, que ele não vê muita utilidade no passado e raramente pensa a respeito dele. Mas para que você compreenda a transformação que pode ocorrer na sua vida ao acessar o poder do agora, vou contar como me tornei um mestre espiritual. Hoje, gente, ele tem 70 e poucos anos. Eu vou até jogar depois no Google para ter certeza. Mas quando ele tinha 30 anos, eu era extremamente ansioso, sofria de depressão e tinha fortes tendências suicidas. Hoje parece que estou falando da vida de uma outra pessoa. Quem aqui já passou por uma grande transformação? Quem eu era antes e quem eu me tornei agora? Tudo começou a mudar pouco depois do meu aniversário de 29 anos, quando acordei certa madrugada com uma sensação de pavor absoluto. Não era a minha vez, não era a primeira vez que eu tinha uma crise de pânico, mas aquela com certeza foi a mais forte de todas. Tudo parecia estranho, hostil, absolutamente sem sentido. Sentia uma profunda aversão pelo mundo e principalmente por mim mesmo. Qual o sentido de continuar a viver com o peso desta angústia? Para que prosseguir com essa luta? Um profundo anseio de destruição, de deixar de existir, tinha tomado conta de mim, tornando-se até mais forte do que o desejo instintivo de viver. Não posso mais viver comigo, pensei. Então, de repente, tomei consciência de como aquele pensamento era peculiar. Eu sou um ou sou dois? Se eu não consigo mais viver comigo, deve haver dois de mim, o eu e o eu interior, com quem o eu não consegue mais conviver. Talvez, pensei, só um dos dois seja real. Talvez só um dos dois seja real. Fiquei tão atordoado com essa estranha dedução que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas não tinha mais pensamentos. Fui arrastado para dentro do que parecia um vórtice de energia. No início, o movimento foi lento, mas depois acelerou. Fui tomado de um pavor intenso e meu corpo começou a tremer. Ouvia as palavras não resista, como se viessem de dentro do meu peito. Eu estava sendo sugado para dentro de um vácuo que parecia estar dentro de mim e não do lado de fora. De repente, perdi o medo e me deixei levar. Não me lembro de nada do que aconteceu depois. No dia seguinte, fui acordado por um pássaro cantando no jardim. Nunca tinha ouvido um som tão maravilhoso antes. Meu quarto estava iluminado pelos primeiros raios de sol da manhã.
Sem pensar em nada, eu senti, eu soube que existem muito mais coisas para vir à luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessava a cortina da janela do meu quarto era o próprio amor. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza dessas pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Durante os 5 meses seguintes, vivi em um estado permanente de paz e alegria. Depois, essa sensação diminuiu de intensidade, ou talvez eu tenha simplesmente me acostumado com ela, pois se tornou o meu estado natural. Embora eu continuasse vivendo normalmente, tinha percebido que nada que eu viesse a fazer poderia mudar realmente a minha vida. Eu já tinha tudo o que eu necessitava. E eu sabia que algo profundamente significativo tinha acontecido, mas não entendi exatamente por quê. Só compreendi 2 anos mais tarde, depois de ler muito sobre espiritualidade e de conviver com mestres iluminados. Ele só foi entender anos mais tarde. Percebi que eu já tinha vivenciado a transformação que as pessoas tanto desejavam. A pressão intensa do sofrimento daquela noite forçou minha consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior, amedrontado que minha mente havia criado para me controlar. O eu interior amedrontado que a mente havia criado para o controlar. Foi uma transformação tão completa que esse eu interior sofredor murchou imediatamente, como quando se tira o pino de um brinquedo inflável. O que restou foi a minha verdadeira natureza, a minha presença, a consciência em estado puro anterior à sua identificação com a forma. Mais tarde, ele vai explicar, viu, pessoal, o que que é esse eu interior e essa identificação com a forma, o que que é essa forma. Mais tarde aprendi a entrar numa dimensão interior eterna e imortal, que havia percebido inicialmente como um vazio, e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de profunda paz e bem-aventurança. Eu me entreguei completamente a essa experiência e durante um bom tempo abri mão de tudo no plano físico. Não tinha mais emprego, casa, relacionamentos, nem uma identidade social definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parque, num estado de profunda alegria. Isso ele era novo, gente, ele tinha 29 anos. Nessa época ele não era casado, não tinha filhos. Mas até mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Retomei minha vida no plano físico, mas o sentimento de paz nunca me abandonou. Às vezes ele é muito intenso, quase que palpável, e outras pessoas também podem senti-lo. Outras vezes ele fica na retaguarda, como uma melodia distante. Tempos depois, as pessoas iriam se aproximar de mim e dizer: Quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir? Eu respondia: Você já tem, mas não consegue sentir porque a sua mente está fazendo muito barulho. Foi essa resposta que acabou originando o livro que você tem nas mãos. Quando eu vi, já possuía de novo uma identidade externa. Tinha me tornado um mestre espiritual. Eu queria, antes de prosseguir, fazer um comentário de uma experiência que eu tive recentemente, parecida com essa que o Eckhart descreve aqui, que foi a grande experiência que mudou a vida dele. É, é interessante como existem várias camadas de sofrimento na nossa vida. Eu já venho nesse processo de autoconhecimento, já tem 3 para 4 anos, e de lá para cá eu venho limpando muita dessas camadas. Em 2020, quando eu percebi que tinha algo errado comigo na minha vida, porque a gente não percebe, a gente acha que a gente vive uma vida normal, que igual a das outras pessoas, a gente não percebe que a vida pode ser melhor, mais grandiosa, com mais liberdade, com mais paz. A gente vai vivendo no automático a vida que os nossos pais viveram, porque a gente acha que é normal viver aquilo. Gente, quantos banhos vocês já tomaram hoje aí? Tá calor, né? Fala sério. Hoje, dia 2 de dezembro de 2024, tá quente pra dedéu.
Deixa eu abrir de novo essa janela. Eu eu me vi numa depressão muito grande, muito grande. 2020 muita gente teve depressão, né, em plena pandemia, e dores pelo corpo, fibromialgia muito atacada, as vias de tomar medicação psiquiátrica, de tomar eu tomava muita medicação para dores no corpo, vários comprimidos por dia, vivia muito grogue, irritada, irritadiça, enfim, numa situação de dor e sofrimento muito grande, como o Eckhart descreve que ele estava no dia do aniversário dele, de 29 anos. Hum, É interessante que realmente quando eu falo dessa fase é como se fosse uma outra pessoa, porque eu realmente mudei muito de lá para cá. Mas, um dia rolando o feed do Instagram, sei lá o que que eu estava procurando nessa época, era época de, pandemia, a questão da política, o presidente da época estava fazendo várias besteiras no governo, que prejudicava muito a saúde do povo, e a gente estava muito revoltado. Existia uma energia de muita revolta, e como eu aliviava essa revolta? Brigando na internet, discutindo, comentando posts. Eu estava como se o inimigo fosse fora de mim, e assim aliviava um pouco as minhas dores. A gente projeta para fora de nós as nossas dores, né. O que que você tem projetado para fora de você as suas dores? Eu já atendi pessoas que projetavam, por exemplo, na luta pelo feminismo, outras que lutavam pelo engajamento de profissões para serem registradas, por exemplo, como consteladores, e a pessoa brigava há anos para que a profissão seja reconhecida, cientificamente comprovada, e a pessoa gastava muita energia com isso para que a sociedade científica aceitasse as constelações familiares, enfim, eu estou dando exemplos, né. Futebol, eh, coisas pelas quais a gente precisa lutar. O ser humano precisa ter motivos para lutar por algo, para podermos viver como um projeto de vida, sabe? A própria política, né? Essa coisa da direita e esquerda. Então, nós usamos coisas fora de nós, para ter o motivo de viver. E eu usava muito a questão política. Um dia eu estava muito infeliz mesmo, e estava ali rodando o feed, e aí apareceu um psicólogo que é muito famoso, o William Sanches. Eu vou dar nome porque eu tenho um amor muito grande pela vida do William Sanches. Ele estava num vídeo desses patrocinados do Instagram, divulgando uma série de palestras que ele ia dar online, estava tudo online, né? Tá tudo home office, e ele estava dando uma mensagem falando sobre sofrimento e as nossas dores que vinham da insatisfação da nossa vida, que na verdade muitas pessoas sentiam que estavam mortas. E eu fiquei pensando que era exatamente assim que eu me sentia, como se eu estivesse morta. Inclusive, naquela época, eu estava cuidando de um senhor, porque na pandemia eu parei de trabalhar na minha profissão na época, que era estética, e fui cuidar de um senhor, de uma pessoa conhecida. Eu estava trabalhando como cuidadora, e eu pegava o metrô para ir, e a minha depressão, a insatisfação, a infelicidade, a identificação com as dores era tão grande que eu ouvia, eh, como se fosse uma voz que não é bem uma voz, audível, é uma coisa interna dentro da mente. Hoje eu sei que é a mente, mas na época eu não sabia. Que falava: "Se joga da plataforma do metrô, né. Se joga, suas filhas estão grandes, não precisam mais de você. Por que você está aqui ainda?". E é interessante como isso é recorrente. Muitos clientes, pacientes dizem que ouvem esse tipo de voz. E o próprio Eckhart falando que ele viveu uma depressão suicida. E depois disso eu comecei a assistir com frequência o William Sanches e comecei a olhar para dentro de mim. E ele sugeria que a meditação, a observação da mente, nos ajudaria a curar todo tipo de coisa, insônia, depressão, ansiedade. E como eu estava entre 2 coisas, tomar medicação psiquiátrica, coisa que eu não queria de jeito nenhum, e começar a meditar. Então, eu resolvi tentar a meditação.
e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que é por causa disso que eu estou aqui hoje. Olhar para dentro, aprender a observar toda aquela mentira que a mente vai contando para nós. Mas, isso essa ação, esse domínio, esse controle da mente tem várias camadas. De lá para cá, eu passei por muita expansão de consciência, muita limpeza de crenças, uma mudança muito grande de paradigmas, mas olha só que interessante, eu passei por uma série de dificuldades agora no mês de novembro, eu tenho compartilhado um pouco dessa jornada, com essas dificuldades nos grupos pequenos. Se você tem interesse em participar de um dos meus grupos, onde eu conto os depoimentos de apometria, conto histórias através da novela das apometrias, eu conto um pouco do que acontece nos atendimentos com a autorização dos clientes, dos pacientes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para o meu WhatsApp. Aí você entra em contato, eu te coloco num dos grupos. O grupo é silencioso, só eu falo. É uma vez por semana eu trago uma novela das apometrias, que é um tipo de um podcast, e mais uma ou duas vezes eu trago alguma mensagem mais curta, vinda dessa mensagem maior que eu trouxe, geralmente na segunda. Hoje de manhã eu fiz uma novela bem legal lá, que muita gente já me chamou. É dali que saem os atendimentos. Eu posto também a minha agenda. Então, eu tive um mês de novembro muito difícil por causa de uma reforma na minha casa, coisas que aconteceram que foram saindo do meu controle. Eu tinha uma expectativa do cronograma, de gastos, de tudo que seria feito na reforma, mas as coisas saíram do controle. E, somando-se a isso, outras questões foram acontecendo e eu tive um tipo de um burnout. Eu tive uma explosão emocional muito grande. Foi a semana passada. Desculpa, eu fui levar a minha filha numa clínica que ela ia passar com uma consulta, e eu deixei ela na clínica e fui estacionar o carro. Niki, eu estaciono o carro, eu não conseguia sair do carro, eu não conseguia sair. Comecei assim a procurar alguma coisa que eu nem eu sabia que eu estava procurando. Era óculos, era celular, era carregador, e a chave, e carteira, e eu não sabia o que eu estava procurando. E aí eu parei assim e falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo sair do carro. Tava um dia muito quente, muito quente. Aí eu falei: "Nossa, será que eu tô passando mal e não tô percebendo? Será que a minha pressão caiu?". E aí veio o seguinte pensamento: "Meu Deus, nós já vamos entrar no mês de dezembro e a minha casa não tá pronta e eu ainda não consegui arrumar a outra casa para onde eu vou. Tô passando por uma mudança e o Natal já tá aí". E de repente veio como uma onda, assim, de sentimentos e emoções que me impactaram, entraram em mim, e eu comecei a chorar, mas a chorar compulsivamente, muito, assim, de escorrer. E as pessoas passavam do lado do carro, me viam ali, mas eu não conseguia parar de chorar. Mas assim, de soluçar. Fazia muito tempo que eu não chorava assim. Acho que eu só chorei assim, com essa força toda, em fevereiro, quando a minha avó faleceu. Gente do céu, que coisa de louco. E aí fui voltando daquele suspiro, daquele choro. Eita, que agora começou um barulho ali. Deixa eu fechar aqui essa janela, pessoal. Eu vou assar, mas pelo menos vocês vão me ouvir. Aí. E aí eu fui parando de chorar e de repente me veio uma voz assim: isso não é seu. Esse sentimento, essa emoção que tomou conta de você não é seu. E aí eu pensei, ué, da onde vem isso? Aí eu comecei a fazer aquela pergunta de Axis, que a maioria de vocês aqui conhece, que é: a quem pertence isso? A quem pertence isso? De quem é isso? Porque eu não estava, eu estava meio sensível, mas a ponto de chorar daquele jeito na rua, né? E aí me veio assim, eu sempre falo, daquela voz subjacente que vem assim, que é sutil, que é suave, que é amorosa, que sempre vem falar algo de bom, de poderoso, de empoderador.
que nunca vai dizer algo negativo de você para você mesmo. É sempre uma voz muito amorosa. Essa voz que parece, lembra um anjo, né? É a nossa centelha divina. Nosso eu superior é quem nós realmente somos, para além das ilusões do ego dessa encarnação. E eu hoje, depois desses anos que eu medito, que eu busco autoconhecimento, eu consigo perceber essa voz com facilidade. E aí veio assim que aquilo não era meu, eu estava captando do campo coletivo, do inconsciente coletivo, porque eu senti, o sentimento era meu, o pensamento veio, o pensamento, eh, o nosso pensamento cria toda a nossa realidade. Então veio aquele pensamento, o mês de dezembro já está aí, e eu não consegui fazer isso, 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 isso. E aí, a partir disso, a carga emocional que veio não era minha, mas o pensamento era meu. Então, a partir do momento que você tem um pensamento, você tem aquele pensamento tem um correspondente, uma ressonância vibratória, entende? Um pensamento que é negativo, ele vai encontrar um semelhante, correspondente, que tem a mesma frequência vibratória, entende? E aí eu dei match, né? Porque aí quando você encontra algo semelhante, você dá match. Eu dei match com esse pensamento, com esse sentimento, com essa emoção, e aí ela se apossou de mim. Aqui no livro, eu vou encontrar aqui um trecho para a gente falar nos próximos dias. O Eckhart, principalmente no livro 2, que é o livro Um Novo Mundo, que eu também escolho vir ler aqui com vocês, gente, que é um livro maravilhoso, Um Novo Mundo. Ele fala muito do termo corpo de dor, que o corpo de dor é um conjunto, é uma massa eh, energética de emoções e que ela é viva, porque é uma frequência, é uma consciência. Então, por exemplo, existe a consciência de que só ganha dinheiro quem trabalha duro. A partir dessa crença, que é uma crença limitadora, existe toda uma egrégora de pessoas, milhões, bilhões de pessoas que acreditam nisso de alguma forma. Então, o fato de acreditar e viver a vida ganhando dinheiro com muita dificuldade, dá massa, dá energia elétrica para essa massa de pensamento, para esse corpo de dor. É onde as pessoas passam a ser capturadas por essa massa, por esse corpo de dor. É como se esse corpo de dor, como ele é vivo, ele tem o poder até de se apossar de nós, energeticamente. Eu falo muito disso no nosso curso de apometria multidimensional, porque esse curso não é só para te formar como um terapeuta apômetra. Isso é só um bônus. Esse curso é de autoconhecimento. É para ao invés de você ficar fazendo várias apometrias para resolver as suas questões desta vida e de vidas passadas, você faz um curso de autoconhecimento. E você mesmo vai aprender a identificar essas massas energéticas, essas personalidades que você entra em ressonância, esses demônios que se apossam de nós. Demônios energéticos, mas são massas negativas, né? E fica aí o convite. Eu vou abrir uma turma nova agora para o mês de janeiro, que nós vamos iniciar uma turma do zero. Nós teremos as aulas já gravadas da turma que está já em andamento, mais os encontros presenciais que nós vamos fazer às quartas-feiras. Fica aí o convite para vocês, pessoal, para o mês de janeiro. Para saber mais, para saber valores, mais informações, me chama lá no WhatsApp que eu vou deixar o link. É, já estamos aqui com 28 minutos. Eu vou deixar para a próxima para nós continuarmos esse bate-papo, esse estudo desse livro maravilhoso que muda a nossa vida, O Poder do Agora. Gratidão.